Quando entramos na área de documentação relacionada com as sessões, nós vamos verificar que a informação prestada aqui na documentação é muito direcionada para a utilização do request. No entanto, esse não é o único mecanismo que nós temos para aceder à sessão. Existe uma coisa designada um helper, e eu já vos vou explicar o que é. Bom, se nós olharmos aqui para tudo isto, há aqui um conjunto de indicações sobre configurações, porque as sessões podem ser guardadas de formas distintas, consoante as configurações que nós quisermos. Podemos guardar sessões baseadas em utilização de base de dados, podemos utilizar sessões baseadas em configurações para memcache redis, guardados em cookies, enfim, mil e umas coisas. Mas tradicionalmente elas são guardadas num fecheiro, ok? Então, este fecheiro fica guardado do lado do servidor, não que fica guardado do lado do cliente, o que permite então, de uma forma mais ou menos segura, nós conseguirmos guardar informações que depois podemos transportar entre as diferentes páginas da nossa aplicação. Ora, já vimos então que nós podemos aqui, eu vou aqui puxar acima e vamos fazer aqui Using the Session. Tradicionalmente o que ele nos diz é o seguinte: você vai utilizar aqui o request e vai executar estas funções que eu já vos mostrei no vídeo anterior, nomeadamente esta aqui que permite ir buscar o valor que está associado a esta chave. E depois vamos por aí abaixo, existe aqui o get, existe o put, enfim, existem imensas informações. No entanto, existe aquilo que se designa pelo Global Session Helper. Bom, vamos ver na prática como é que isso funciona. Como vocês podem aqui rapidamente observar, eu não tenho rigorosamente nada, tenho aqui apenas um método. E da mesma forma que eu faço o seguinte: echo pré, isto vou deixar ficar aqui para nós podermos ver como é que a sessão está. Eu vou colocar aqui um print R, porque a sessão é sempre um array de informações. Eu vou colocar aqui o request session all. Bom, se eu fizer isto e agora executar aqui ou refrescar aqui a minha página, nós vamos ter acesso então àquelas informações da sessão. E volto a relembrar que estes dados que aqui estão são criados automaticamente pelo Laravel. Bom, eu posso fazer exatamente a mesma coisa da seguinte forma: print R session all. Vamos aqui comentar isto e temos aqui exatamente a mesma funcionalidade que aqui está, mas sem o request. Vamos verificar se funciona e reparem, funciona. Vocês poderão pensar, ok, funciona porque tem aqui o request em cima. Vamos aqui retirar o request e vamos verificar que ele agora deixou de ser usado. E vamos aqui refrescar. E reparem, funciona exatamente da mesma forma. Então, este helper existe exatamente para isto, para nos facilitar, é uma ajuda, daí o nome helper, para nos facilitar a forma como nós escrevemos informações ou métodos para aceder aos dados da nossa sessão. Então nós agora podemos fazer aqui coisas muito interessantes. Eu vou aqui fazer um Z, vou aqui remover tudo isto e vamos aqui começar a colocar coisas na sessão. Por exemplo, se eu quiser colocar dados na sessão, eu posso fazer session put e vamos colocar aqui a chave A e o valor B, ok? Então, se eu agora for aqui refrescar, o que nós vamos ter a oportunidade de ver é que aos dados da minha sessão foram agregados estes valores. Se eu, entretanto, decidir alterar que afinal o A passa a ter o valor de 1000, não há qualquer problema. Se eu refrescar tudo, ele passa a ter o valor de 1000. Se eu quiser ir buscar esta informação do A para poder, por exemplo, multiplicar por 10, não há qualquer problema também. Vamos colocar aqui A, ou valor, como vocês queiram chamar, é igual a quê? A session. Session. Vamos colocar aqui o A. Isto é, vai buscar aqui diretamente aquilo que ali está. Vamos verificar se o valor, vamos fazer aqui um echo valor, vai aparecer corretamente, ok? Ou se vamos ter algum erro. Reparem, cá está o 1000. Portanto, eu posso fazer simplesmente isto. Valor é igual ao A que está na sessão vezes 10, por exemplo. Então, se eu agora for aqui refrescar, nós vamos ter ali o valor de 10.000. Portanto, vejam como é muito mais simples trabalhar desta forma e até em termos de leitura fica muito mais facilitado. Eu poderia também ir buscar ao session get e aqui colocar o A, ok? Acho que assim também vai funcionar. Portanto, vamos aqui refrescar e reparem como também funcionou, ou se vocês quiserem aqui ver de uma forma diferente, refrescar isto para vermos que há uma alteração dos valores, de facto funciona. Mas se podemos funcionar ali colocando o A daquele lado, não necessitamos de colocar tudo isto que aqui está e, portanto, faríamos desta forma. Vamos imaginar agora que eu quero
esquecer o A. Já vimos que nós podíamos limpar toda a sessão, fazer um session flush, e o session flush vai fazer isto tudo. Reparem, eu vou aqui refrescar, ele limpa a sessão toda. Ok? Agora, se eu remover disto que aqui está, no próximo refrescamento é feito um novo pedido ao servidor e o Laravel vai recolocar lá as informações que ele internamente entender. Vamos aqui novamente colocar o A. Session. Put. Vamos colocar aqui A e vamos colocar aqui 1000. Vamos aqui verificar então que o A voltou a ser adicionado. Vamos adicionar ainda um B com o 2000. Então vai aparecer aqui um B com o 2000. Se eu agora quiser, por exemplo, esquecer o A, dizer à sessão que eu já não quero usar mais o A, eu vou usar um session forget, isto é, esquecer o elemento que estiver, ou a variável da sessão, que tiver a chave A. Então eu vou aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer aqui em baixo. Deixou de existir o A, passou a existir apenas o B. Portanto, reparem, já sabemos como colocar dados na sessão, já sabemos como ir buscar os dados à sessão, já sabemos como remover dados da sessão. Depois, no entanto, aqui há alguns dados interessantes que nós podemos também explorar, e que é o seguinte, vamos colocar novamente na sessão session, put, vamos buscar aqui vamos colocar o nome e vamos colocar lá o João. Okay? Então nós temos neste momento na nossa sessão, ou passamos a ter na nossa sessão, para além do B, também o nome João. Vamos imaginar que nós só vamos querer ir buscar o nome do João e queremos simultaneamente que este elemento da nossa sessão seja eliminado. Então existe uma forma de o fazermos, que neste caso passa por fazer o seguinte. Eu vou aqui comentar, porque já está adicionado o valor, não vou adicioná-lo novamente. Eu vou dizer que o nome vai ser igual a session, e agora vou buscar aqui a informação da seguinte forma. Eu vou fazer um pull. Isto é, ir buscar o nome, guardar em nome, mas fazer com que ele desapareça da sessão. Reparem que eu vou poder fazer aqui um eco de nome, mas depois, à partida, se tudo funcionar corretamente, nome vai deixar de existir na sessão que é apresentada aqui em baixo. Vamos aqui refrescar. E reparem, eu apresentei o João ali, mas o João, entretanto, já deixou de existir na sessão. O que quer dizer que se eu agora refrescar, ele vai novamente tentar ir puxar o João da sessão, e o João já, ou neste caso o nome, já não existe na sessão, vai tentar apresentá-lo e depois vai apresentar a sessão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que vai gerar um erro? Não. Não se preocupem com essa questão, porque o Laravel internamente percebe que vocês quiseram fazer alguma coisa que já não é possível fazer, isto é, retirar um valor que existe na sessão, mas que de facto já não existe. Em vez de estar a provocar um erro, que seria algo que iria suscitar um conjunto de problemas para vocês resolverem em termos de controle da vossa aplicação, o mecanismo interno de acesso às sessões do Laravel, neste caso o helper, vai partir do pressuposto que, ok, o utilizador quis ir buscar uma informação que já não existe na sessão, mas nós não lhe vamos dar nada, vamos lhe devolver um objeto nulo e, portanto, não foi apresentado rigorosamente nada e não há a apresentação de um erro. Portanto, vocês podem muito livremente e de forma rápida fazer este tipo de escrita do código, não estando preocupados com a questão de será que eu vou ter aqui um erro, será que eu não vou ter um erro. Vocês podem, inclusive, tentar perceber se existe ou não uma determinada chave dentro da sessão, para depois a poder usar. Vamos aqui experimentá-la da seguinte forma. Eu vou aqui novamente adicionar o João, vamos aqui comentar tudo isto que aqui está, e então, se eu agora refrescar, nós vamos passar a ter novamente aqui o nome João. Eu quero perguntar à minha sessão se existe alguma variável da sessão cuja chave seja nome. If session has, e agora vou colocar aqui nome, isto é, se a sessão tem qualquer coisa com o nome neste caso, eu vou dizer aqui um echo sim. Caso contrário, vamos colocar aqui um else, echo não. Ok?
Então vamos agora verificar o que é que o sistema nos vai dizer. Ele vai dizer que sim, existe e ela está aqui. Portanto, sempre que eu aqui refrescar, ele vai me dizer que sim, que encontrou. Agora vamos imaginar que eu decido remover, antes de fazer a pergunta, no session, forget, nome. Esquece o nome. Portanto, quando chegarmos à execução deste código, nome já deixou de existir porque já foi esquecido aqui nesta linha. Então vamos aqui refrescar e reparem como ele rapidamente me diz que não. Portanto, já sabemos colocar, já sabemos alterar, já sabemos como eliminar, já sabemos como ir perguntar se existe ou não. Mas existe ainda, antes de fechar este vídeo, um outro mecanismo também muito interessante e que nós depois podemos explorar nos exercícios que iremos fazer mais para a frente. E que é o seguinte, existe a possibilidade de nós colocarmos temporariamente um valor na sessão. O que é que significa temporariamente? Eu vou colocar o valor, mas ele só vai existir naquele request em que é feito. Assim que eu chamo esse valor, ele deixa de existir na sessão. Isso é feito desta forma. Session, flash, e aqui no flash eu vou dizer assim, valor temporário, ok? Valor temporário. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50.000. Ora, vamos verificar o que é que vai acontecer agora se eu refrescar aqui a minha sessão. Reparem que o valor tempo está aqui, ok? O valor tempo está lá. Se eu quiser gastar este valor temporário, e agora reparem, eu vou aqui comentar e vou fazer aqui um refresh. Reparem que o valor continua lá, desapareceu, ok? Então, ele só existe entre dois requests. Ora, vocês poderão perguntar, então, mas qual é o interesse que eu tenho em perceber se existe ou não existe este valor? Bom, há aqui esta questão que pode ser muito importante. Public, ou melhor, vamos colocar aqui um private function test. E eu vou perguntar o seguinte, if session, neste caso eu vou pedir aqui valor tempo, echo sim, else, echo não. O que é que eu estou basicamente a perguntar? Se a sessão tiver um valor temp, então ok, tem o valor temp. Caso contrário, não tem. Bom, quando eu faço o session valor temp, automaticamente o sistema vai buscar o valor que lá está e limpa-o. Porquê? Porque ele foi guardado como sendo um flash. Ele só vai ficar para o próximo request. Então, se eu agora fizer aqui, vamos aqui limpar tudo isto e fazer aqui um this teste. Isto é, executar aqui o teste. Bom, se nós agora fizermos aqui um refrescamento, reparem que aparece o sim. Se eu fizer um refrescamento, aparece sempre sim. E vai aparecer sempre sim, porquê? Por uma razão simples. Porque eu estou a adicionar sempre um novo valor temporário à minha sessão, porque está aqui. Então nós sabemos que esse valor está lá. Se eu agora o remover daqui, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou refrescar e da primeira vez que eu refresquei, o que é que aconteceu? O valor existia na sessão. Mas, entretanto, a sessão verificou que ele era um valor do tipo flash e já o removeu. Quando eu agora refrescar, ele já me vai dizer que aquele valor não existe. E isto é muito interessante para alguns mecanismos internos, algumas formas ou estratégias de nós construirmos o nosso código de programação, que nos permite, por exemplo, passar informações temporárias entre métodos, como foi o caso que aqui aconteceu, e não guardar mais essa informação na nossa sessão. Estes são aspectos fundamentais, é importantíssimo vocês terem uma percepção mais ou menos consolidada da forma como a sessão e os dados da sessão funcionam, porque isso vai determinar uma forma de vocês construírem a vossa aplicação de forma muito mais ágil, muito mais interessante e que vos vai, em determinadas circunstâncias, facilitar a passagem de informação de controladores para views, porque nós podemos colocar este session na view, não há qualquer problema, podemos apresentar diretamente no meio de uma view um valor da sessão utilizando este helper e isso facilita muito a forma como nós construímos as nossas aplicações, permitindo, por exemplo, que não seja necessário nós colocarmos identificações na query string, por exemplo, IDs do utilizador, etc., se os pudermos passar por sessão entre diferentes requests.